Então, façam uma respiração profunda. Traga Ishvara, o divino, em sua mente, em seu coração. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Gajananam Bhutaganadi Sevitam Kapita Jambhu Phalasara Bhakshakam Umbasutam Shoka Vinashakaranam Namami Vigneshwara Pada Pankajam Brahmanandam Paramasukadham Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Satgurum Tam Namami. Yakundendu Tusharahara Dhavala Yashubhravastra Vrita Yavina Varadandamandita Ya Shweta Padmasana Ya Brahma Chuta Shankara Prabhritibhir Devai Sada Pujita Samam Patu Saraswati Bhagavati Nishesha Jadyapaha Om Namo Bhagavate Dakshinamurtaye Mahyam Shriyam Medham Prajñam Prayacha Swaha Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos a essa aula inaugural da Chama Dourada, que é também um intensivo sobre meditação e autoconhecimento. E quando falamos sobre autoconhecimento, quando passamos a buscar por autoconhecimento, é como se a gente pegasse um barquinho, né, e se lançasse num grande oceano. E muitas vezes não temos a clareza necessária de saber para onde ir. Às vezes a maré te leva para um lado, às vezes a maré te leva para um outro lado, e claro que conseguimos aprender muito dentro deste processo, a gente entra dentro de uma busca e conseguimos, de fato, trabalhar muitas coisas. Muitas vezes achamos que nesse caminho do autoconhecimento podemos seguir sozinhos, como autodidatas. Até um certo ponto do caminho é até possível, não sozinho, porque mesmo conhecimento você vai estar buscando de alguém. Você não vai aprender sozinho. Tudo na vida, ou quase tudo, a gente recebe. Seja, eu acompanho um canal que fala sobre autoconhecimento e meditação, e eu vou assistindo e consigo ali me trabalhar muitas questões. Isso, de fato, é possível, você seguir um caminho sem estar conectado. Mas quando a gente quer, de fato, aprofundar esse conhecimento, é necessário uma clareza. E essa clareza a gente só consegue quando a gente entende um processo, uma sequência, algo que traga uma clareza do passo a passo que eu tenho que realizar, o que eu devo fazer,
quais são os obstáculos dentro desse caminho, que são muitos. E sozinho isso se torna muito difícil. A gente consegue ir até um ponto, mas a partir dali não é mais possível. Nem mesmo o autoconhecimento de uma forma mais essencial. Quando falamos de autoconhecimento, falamos de duas coisas, dois momentos nessa busca. O primeiro momento é o de preparação. A gente precisa ter uma mente, um coração, a gente precisa ter uma preparação, uma certa qualificação, entre aspas, para que a gente possa compreender aquilo que é a nossa própria natureza. Que não adianta apenas falar, não adianta falar para que a plenitude que você busca é a sua natureza, que na verdade você parece limitado, mas a sua natureza é infinita, é ilimitada. Não adianta, porque você vai ouvir essas palavras, ainda que eu explique e gaste horas explicando, não vai entrar, não vai haver um entendimento daquilo que quer ser revelado através daquelas palavras. É necessário uma preparação. Eu preciso começar entendendo um estilo de vida, né? Entendendo qual é esse estilo de vida que vai, passo a passo, me dar recursos para que eu trabalhe o meu ser, minhas questões, eu entenda tudo aquilo que obstrui o conhecimento. O que obstrui o conhecimento, esses obstáculos, eles são de dois tipos. São obstáculos relacionados à nossa reatividade, nossos gostos e aversões, que vão estar relacionados às nossas crenças, nossas feridas, a como eu penso e sinto a realidade. Esse é um grande obstáculo. E se a gente não trabalhá-los, o autoconhecimento, de fato, não é possível. Claro que entender sobre o que eu sinto, o que eu penso, como eu lido com a vida, é autoconhecimento também. Não é de maneira essencial, porque é o conhecimento do corpo, da mente, das emoções, do meu intelecto. E quando a gente fala autoconhecimento de forma mais essencial, é o conhecimento do sujeito que tem emoções, pensamentos, intelecto. Esse de fato é o eu. E a outra questão é a dispersão mental. Então, são dois momentos, dois pontos a serem trabalhados que vão, através de várias técnicas, através de todo uma sadhana, um estilo de vida, vai nos ajudar a trabalhar tudo isso e a entender o que eu sinto, por que eu sinto, como eu posso lidar com a vida de uma forma melhor, como eu posso ganhar uma firmeza na minha mente, no meu coração, para atravessar esse oceano, que não é calmo. A vida, definitivamente, ela não é calma. Você está no seu barquinho e vem umas ondas gigantes, te leva lá em cima, daqui a pouco você desce, que parece que vai afundar dentro d'água, e você sobe de novo. E, enfim, não é fácil. A vida, ela traz muitos desafios. E não adianta a gente ter a ilusão de que ela não vai trazer. Ela vai trazer. Nós que precisamos estar capacitados, preparados, nós que precisamos ter uma certa maturidade emocional para poder lidar com as intempéries da vida da melhor maneira possível, sem se afogar nesse oceano do samsara. Porque no início de nossa jornada, nós estamos tomados de muito medo. Não apenas medo ligado à espiritualidade, mas na vida. O que eu vou fazer? O que pode acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu estou escolhendo o caminho certo? Será que não? O que eu faço da minha vida? O que não? São muitas inseguranças, muitos medos que muitas vezes nos paralisam e ficamos sem saber como sair do lugar. E somos tomados muitas vezes de ansiedades que obstruem também a nossa fluidez na vida. É como você entrar num oceano, né? Você vai lá naquele local que tem aquelas ondas gigantes e alguém te coloca ali sem preparo. Você vai ficar aterrorizado, né? Enquanto outras pessoas vão para lá de propósito. Não só vão se divertir, pega a prancha, coloca embaixo do braço e vai surfando aquelas ondas
enormes. É a diferença de você ter um preparo e de você não ter um preparo. Um estilo de vida e a meditação, ela nos prepara, feito um surfista, para pegar essas grandes ondas da vida, sem se afogar. Vai tomar um caldo de vez em quando, você está no mar, faz parte, vai levar um caldo, né? Mas é diferente de você entrar sem um preparo e com um preparo. Porque a vida, ela não tem um topo, sabe? Muitas vezes a gente pensa isso, que a vida ela tem um topo, que eu vou realizar práticas, disciplinas, como subir numa montanha, que chega um momento que eu chego no topo, cheguei. Não, a vida não tem cheguei. Não tem um topo em que você chega. Porque aquilo que você alcança no final das contas é um entendimento daquilo que você já é hoje. Não é algo diferente em que você vai alcançar. Então está muito mais como um surfista. O surfista, ele está sempre ali. As coisas estão sempre acontecendo. Não há uma linha de chegada. Você vai de novo e continua. E você vai ganhando habilidade, vai se divertindo, vai se superando, vai vivendo. Não é subir numa montanha, cheguei no topo dos Himalaias, do Everest, pronto, cheguei, acabou. Não, a vida não tem acabou. O autoconhecimento não te leva a um ponto onde acabou. Ele te leva para o entendimento da fluidez da vida. E como você pode fluir com ela da melhor maneira possível. Como você pode atravessar esse oceano do samsara sem se afogar. Só levando caldo, mas sem se afogar. Então, o autoconhecimento, ele está relacionado a isso, a esse entendimento, a como eu posso ganhar essa qualificação no sentido de uma preparação, tal como o surfista, que ele também não vai aprender a surfar ontem, fiz lá minhas primeiras aulinhas de surf, aí comecei a pegar uma ondinha pequenininha, não, agora eu vou lá pegar uma onda gigante. Você vai se matar, é o que você vai fazer. É um processo, esse ganho de maturidade, ele é um processo. É um processo que exige repetição. É de novo, de novo, de novo. E a prática, ela está na vida. Ela não está fora. A espiritualidade não está separada da vida. Não está em algum ponto em que você vai lá no seu domingo, em que você vai lá na sua meia horinha por dia e vai fazer uma prática, um ritual, uma meditação. É a vida. É a sua relação com seus familiares, é a sua relação com o seu trabalho, é a relação com o seu companheiro ou companheira, é a forma como você vai viver que é a espiritualidade. A gente, claro, vamos ter momentos para treinar nossa mente. Nós vamos treinar a mente. É igual um artista, né? Um cantor. Ele não vai simplesmente ver a música, sobe no palco e canta. Não! Antes de você ir para o palco, você vai ter que estudar, você vai ter que entender aquela melodia, você vai ter que ver como você vai colocar sua voz, como você vai interpretar. Você vai precisar praticar, e muita dedicação. E daí sim, você vai para o palco e apresenta a melhor versão. Na vida é a mesma coisa. É necessário uma sadhana, uma preparação, para que nossa mente se torne cada vez mais capacitada para lidar com as questões da vida. Mas a verdadeira prática está na vida. E serve para isso, para fazer que você viva de uma forma melhor. Para que a gente não se afogue nesse oceano. Para que a gente saiba como lidar com o medo. Como eu posso lidar com o medo, que muitas vezes paralisa a gente? Não é lutando contra ele, no sentido de querer matar o medo. Não dá para matar o medo. Eu preciso compreendê-lo. Eu preciso acolher o medo com ternura e compreender a natureza dele. Mas eu não consigo fazer isso sem uma maturidade. Porque se a pessoa está com medo e ela não sabe, ela acolher para ela vai ser se entregar a ele. Acolher não é se entregar ao medo.
Mas para isso eu preciso de uma compreensão. Eu preciso de uma jornada clara que prepare minha mente nesse caminho para que dentro de um passo a passo eu vá me capacitando a compreender minhas emoções e a lidar com elas. Porque outra coisa do caminho espiritual, a pessoa acha que não vai ter mais sentimentos. Eu não vou sentir mais medo, não vou ter mais nenhuma ansiedade, não vou ter mais nada. Ora essa, a não ser que você seja uma múmia, né? Aí você não vai mais sentir. Mas a vida, a gente se relaciona com a vida emocionalmente. É o que dá brilho, cor à vida. Imagina, acontece uma coisa ótima, uma péssima, uma mais ou menos. E ainda querer chamar isso de espiritualidade, ter o desejo disso, né? Não faz sentido. Isso não vai acontecer. No caminho espiritual, a gente cria um romance muito grande, né? Cheio de mitos, de achismos, que não leva a gente para lugar nenhum. A gente fica querendo fazer coisas que não são possíveis de serem feitas. E daí eu me frustro, é óbvio, não pode ser feito. Você olha para os mestres e acham que eles estão lá e não sentem nada, e é amor o tempo inteiro, e não tem pensamento nenhum. Aí você almeja algo que não vai acontecer, porque não é dessa maneira. Por isso que chega um momento na vida e que a gente precisa integrar um processo. Existem muitos processos, e eles vão ser benéficos, uma vez que você se conecte com eles. Mas chega um momento em que a gente precisa aprofundar. É preciso que a gente siga um caminho passo a passo. Porque se a gente apenas absorve um monte de informação, a gente fica confuso. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, tem que fazer aquilo, e não tem uma ordem, não tem um processo. Clareza significa processo, sequência. Quando eu vejo a sequência das coisas, eu tenho clareza. O que vem primeiro, o que vem depois, o que vem depois. A vida ela tem um processo. E quando a gente entende o processo, o que a gente tem? Clareza. Se eu não entendo o processo, eu fico com uma obesidade mental, porque antigamente acessar esse tipo de conhecimento era muito difícil. Você querer ouvir sobre a natureza real do eu, você tinha que enfrentar muitas coisas, passava anos. Às vezes só para você acessar era extremamente difícil. Extremamente difícil. Você tinha muitos mestres que viviam lá no meio dos Himalaias. Aí tinha que esperar a estação para você conseguir subir, que o gelo derrete, para você poder chegar até lá. E você chegar lá, você não vai poder sair qualquer hora, porque congela tudo, você não tem como sair de volta. Você tem um processo. Você tinha que se submeter a muitas coisas. Você precisava, de fato, querer. Você precisava, de fato... Isso não é nada, né? Você tem que subir os Himalaias, né? Subir uma escadinha aqui do ashram. A escada aqui do ashram é o filtro. Se a pessoa vê a escada como impedimento, nem vem. Realmente, porque... 120 degraus até a porta aqui do 120. Bom, já contei. Viu? Fora a ladeira, 120. Né? Não, os passos. São 120 passos até aqui. Ah, entendi. Com escada, com ladeira, com tudo. Já contei. Uma outra pessoa contou. Mas o caminho interno, ele não é só uma escadinha. Você vai precisar ter uma determinação, ter um foco, ter um processo. Escolher o ritmo, né? E cada um tem o seu. Sim. Mas é um processo. E a gente precisa de estar disposto. Porque não dá para você seguir esse caminho e achar que você vai se iluminar, que vai encontrar uma mente meditativa e tranquila, sem ter que lidar com aquilo que você sente, sem ter que lidar com suas crenças, sem ter que lidar com tudo aquilo que está ali te envolvendo, que está reprimido muitas vezes. Não é possível. Não é possível. Não tem atalhos. Não tem atalho. Tem processo. Um processo que a gente precisa de ter clareza para compreender.
muitos caminhos, mas o processo, ele sempre vai ser o mesmo. Você pode trilhar esse processo por linhas diferentes, caminhos diferentes, abordagens diferentes, mas o processo, ele é a base. E não há atalhos. Os atalhos geralmente levam para algum outro local mais distante do ponto onde você quer chegar. Isso você pode ter certeza. Não tem fórmula mágica, não tem meditação que vai trazer a mente iluminada em 3 dias, né? Isso não existe. Não existe. É um processo. Você até pode ter, a pessoa pode reunir técnicas, abordagens, que aquilo te gere uma energia muito grande, você acha que, né, que tudo agora é diferente, você entendeu muita coisa, mas isso é um processo que é induzido e que dura um período. Não dura para sempre. E sem clareza, você volta para o mesmo ponto e acha que, nossa, antes eu estava tão iluminado, agora eu estou aqui, caí, evoluí de novo. Não, não é isso. Não é esse o ponto. No livro Surfar Sem Mestre. Surfar sem mestre, né? E acha que... Antigamente tinha esses livros, né? Tudo assim. Tinha. Não, e hoje em dia você tem muito isso, né? Hoje em dia, devido a abusos de tantas pessoas que estavam dentro de um poder espiritual, que fizeram tantas coisas que as pessoas se tornaram muito desacreditadas. Hoje em dia as pessoas acham, né, que o mestre está dentro de mim e eu vou acessá-lo e não preciso de ninguém externamente. E isso é a mais pura mentira. Você não tem como. Não tem. Simplesmente porque você não tem como ver seus próprios olhos, a não ser pelo reflexo. E o reflexo vai ser a própria tradição de ensino. Não é a pessoa. E é isso que as pessoas confundem muito também. As pessoas focam muito na pessoa do mestre, do professor, sendo que ele é só um veículo, o conhecimento não é dele. Nada que eu estou falando aqui, eu inventei. Não fui eu que criei. Eu não tenho crédito nenhum mérito. Nenhum mérito. Eu apenas aprendi do meu professor, que aprendeu com o professor dele, e foi ao longo dos milhares de anos. Isso é uma tradição viva, em que o foco ele está na tradição. O foco está no ensino. Na tradição védica, você tem uma coisa que é muito bonita e também perigosa, se ambos não entenderem, né? Você tem puja, que são esses rituais, né, que você oferece várias questões, né, e traz o divino na mente, em que você faz essa puja ao invés de numa forma, numa murti, né, você tem várias formas do divino, por exemplo, aqui tem Durga, tem vários, né? Aí você faz nos pés do mestre. O mestre senta, coloca os pés dentro lá de uma bacia e você faz toda a puja, todo o oferecimento nos pés dele, nas sandálias dos mestres. Por que é perigoso? Porque se ambos não estiverem entendendo o que está acontecendo, é perigoso para quem está recebendo, porque ele passa a se achar, né, eu sou aqui o maior de todos, passa a se achar Ishvara, né, o divino. E o outro que está fazendo, e os que estão ali também, passa a adorar a figura de uma pessoa, que sempre vai ser falha. Sempre, porque a mente, o corpo, as emoções estão dentro de um plano de dualidade. E não há perfeição. A perfeição é a própria dualidade, que é perfeita em si mesma, mas não da forma como a gente acha. Entende? Agora, o que isso representa? Por que nos pés? Porque os pés é aquilo que sustenta uma pessoa. O que te sustenta são seus pés. Os pés representam o quê? A base. E qual é a base que sustenta o professor? A tradição, o ensino, o conhecimento. O conhecimento é a base. É aquilo que sustenta. Então, na verdade, a puja está sendo para quê? Para aquilo que sustenta. Por isso que é os pés. Não é a cabeça. Ora essa, que doideira. O conhecimento está na cabeça, eu vou fazer puja no pé por quê? Põe a cabeça do mestre e faz a puja na cabeça. Seria mais lógico, né? Como assim vou fazer a puja no pé?
que o pé vai me dar? Né? A cabeça, né? Mas não é a cabeça, é a base, é o que sustenta, é uma tradição de conhecimento, que não se baseia na experiência de um ser ou de um grupo de seres. É algo que vem sendo ensinado com sucesso dentro de uma metodologia que não tem nos livros, porque não é o que é dito, e sim aquilo que está por detrás das palavras. Porque quando se trata do entendimento emocional, de um estilo de vida, é possível você ler. Você vai ter milhares de livros que vão te ajudar, muitos livros de autoajuda que vão falar sobre emoções. Você vai num psicólogo, ele vai te ajudar muito. Você vai num terapeuta, ele vai te ajudar a entender o que você sente e o porquê você sente. Mas quando se fala de autoconhecimento, no sentido de quem é o eu que está por detrás de tudo isso não é possível. Porque o eu não é algo em que você possa tocar, pegar, ver, sentir, que tem formas, qualidades. Ele é aquilo que está por detrás de tudo. Ele é a sua natureza fundamental, que permeia o corpo, a mente, as emoções, a sua personalidade, mas está para além delas. E isso, apesar de ser a coisa mais simples, porque é a sua natureza, não é fácil de a gente entender. Então, para isso é preciso de um processo. E esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto da jornada, na verdade, é primeiro e o segundo ponto, não porque vem um e depois o outro. Os dois se dão juntos, ok? Eles ocorrem de uma maneira paralela. É o estilo de vida para que a gente possa ganhar essa maturidade, para que a gente aprenda a surfar aí o oceano da vida, do samsara, sem se afogar. E muitas vezes a gente se afoga mesmo. Então, como que eu posso surfar essa vida? Como que eu posso organizar a minha vida? Ela material, sua vida financeira, como você pode organizar sua vida emocional, afetiva, familiar, seu trabalho, sua criatividade, sua parte intelectual, práticas espirituais. Tudo isso faz parte de um estilo de vida que é necessário um entendimento, uma organização de todo ele. E uma atitude na hora de você realizar as suas ações. Para quê? Para que a gente entenda os pontos cegos, para que eu entenda por que eu reajo de certa forma quando tal coisa acontece, por que eu perco o controle diante de determinada situação, por que isso acontece? Eu preciso compreender, senão eu fico preso, porque é inconsciente. Muitas vezes a gente age na vida não devido a uma escolha. Claro que é uma escolha, porque você está agindo. Mas é uma escolha, bom dia, que é inconsciente. Você não tem, é um ponto cego. Aquilo vem como se apertasse um botão em você e a gente reage. Muitas vezes fazendo coisas, falando coisas que não queria, se comportando de uma forma que você não gostaria. É como se as emoções, elas incorporassem em você e tomassem o controle. E muitas vezes a gente fica tomado pela ansiedade, tomado pela raiva, tomado pelo medo, tomado pela insegurança. E quando a gente sai daquele estado, a gente nem acredita. Né? Às vezes quem está de fora fala, nossa, não era você. Não era você. A pessoa fica muitas vezes transtornada. Não que as emoções sejam um problema. Na verdade, não. Na verdade, as emoções, elas não são uma doença. A gente precisa compreendê-las. E compreendendo, a gente consegue ir além delas. Então, esse é o primeiro passo. Daí, com esse ganho de maturidade na vida, com essa organização, a gente passa a querer entender o que há por detrás disso. O que existe? Quem é de fato o eu? Qual é o problema fundamental? Por que eu sofro tanto na vida? Por que eu sinto, muitas vezes, apesar da pessoa
ter tudo aquilo que ela queria ter, ainda assim o coração parece vazio. Porque essa primeira etapa, ela pode ser feita de muitas formas. E a própria vida vai trazendo uma maturidade, uma experiência, uma sabedoria. Mas chega um momento em que muitas pessoas conseguem alcançar tudo aquilo que seria sinônimo de sucesso na vida. Ela alcançou. Ela pode ter os seus vários objetos de desejo, mas ainda assim ela para e sente um coração vazio. E de uma forma muito mais profunda e até mesmo avassaladora, porque a esperança é algo que nos move. A gente muitas vezes tem a esperança de que no dia que eu conseguir tal coisa, quando tal coisa acontecer, aí sim eu vou ser feliz, eu vou estar pleno. E a gente se empolga e vai. Isso é um combustível. Mas quando você consegue conquistar e ainda vê um coração vazio, você fala, ora essa. E agora? E agora? E sem esperança é difícil. Por isso que a gente vê muitas pessoas que alcançaram dinheiro, fama, status, tudo aquilo que alguém poderia ter e tira a própria vida. Quantas pessoas a gente não vê? E às vezes não tira a vida, mas faz o quê? Vai buscar uma satisfação aonde? Nas drogas, em vícios. Porque ela quer algo mais. Ela quer algo mais. E às vezes aquele que tira a vida não é um covarde. Às vezes ele está num processo profundo, mas não vê saída. Mas não vê saída. Ou a pessoa entra para o caminho do autoconhecimento. A maior parte das pessoas passam a buscar um autoconhecimento, não porque apenas querem de fato o autoconhecimento. Elas buscam como uma solução para lidar com questões que são muito difíceis. Às vezes a pessoa está tomada pelo estresse, pela ansiedade, aí vai praticar yoga, um pouco de meditação, e a partir dali as coisas começam a acontecer. Ou a pessoa está numa síndrome do pânico, está com dificuldades. Muitas vezes são as dificuldades que nos impulsionam na vida. Às vezes, sem elas, a gente fica estacionado. Muitas vezes é para lidar com aquilo que é difícil de lidar, que a gente não consegue, que a gente entra para um caminho de autoconhecimento. Então, dentro desse processo, desse estilo de vida, ele vai incluir vários passos. Tem esses dois momentos, um que é um estilo de vida que vai nos dar essa maturidade necessária para que a gente consiga atravessar esse oceano, e o conhecimento, que é o que de fato vai solucionar o problema. Que o problema fundamental da vida, desse coração vazio, é que a gente busca algo aonde aquilo não se encontra. A gente busca um estado de satisfação, de plenitude nas relações, nos objetos, nas conquistas, na fama, no status. Tudo isso não é ruim, tudo isso tem o seu papel na vida. Mas o papel de tudo isso não é trazer e preencher nosso coração. Porque ele não pode ser preenchido simplesmente pelo fato dele não estar vazio. Então, todo problema, ele é um não entendimento a respeito da minha natureza. E eu passo a querer encontrar naquilo que é impermanente, naquilo que muda o tempo inteiro, algo que seja permanente. Porque se olharmos para a vida,
para nossas buscas, para os nossos desejos, para nossas angústias, o que a gente quer no final de tudo? É ser feliz. Cada um vai buscar isso do seu meio, da forma como pensa, de acordo com seus gostos, aversões, com seus valores. A pessoa vai buscar, de alguma maneira. Mas o final de toda busca, o objetivo maior de toda busca, é o bem-estar. Eu quero estar bem e feliz com a pessoa que eu sou. Porque não adianta eu ter todas as coisas se eu não estou bem. Eu não vou conseguir desfrutar de nada. E quantas vezes? Todo mundo já teve seus momentos ruins. E quando você está naquele seu momento ruim, ainda que você tivesse ali disponível a comida que você mais gosta, né, as pessoas, a casa, o local, você não consegue desfrutar, você não consegue aproveitar, porque você não está bem. Entende? E na verdade, a nossa busca fundamental é por essa felicidade, é por esse bem-estar, é por uma plenitude. O que de fato amamos na vida é o amor. Aquilo que desperta o amor em nós, a gente quer perto. Aquilo que afasta esse amor, a gente quer longe. E tudo bem. O único problema é que eu acho que a fonte desse amor são essas coisas que eu aproximo e afasto. E isso que é chamado de avidya. Vidya é conhecimento. Avidya significa a ignorância. A ignorância, quando a gente fala dentro desse trabalho, não é de uma pessoa ignorante, bronca, tudo, não é isso, né? É a ignorância no sentido do não entendimento, do não conhecimento de quem você é. E devido a esse não entendimento, o que acontece? A gente identifica o eu como sendo várias outras coisas. Há uma identificação. Por quê? Porque eu não sei quem é o eu. Eu acho que sei, mas eu não sei. E por eu estar identificado com essas várias questões, eu quero encontrar uma plenitude nelas. Eu quero encontrar uma plenitude no corpo, na mente, no emocional, como se fosse possível você se manter 100% emocionalmente ali, bem, estável. Não é. Como se fosse possível você parar de pensar. Não vai parar de pensar. E nem é desejável. Para que você vai ter uma mente que não pensa? Melhor não ter mente, né? A mente é para pensar. Para que você vai ter uma mente? Né? Não faz sentido. O problema é você não controlar essa mente. Controlar no sentido de não, né, a força, né? Controla a mente. E sim, você não saber como gerenciar essa mente. Como ela funciona. Né? Arjuna, na Gita, ele fala com Krishna, Krishna, olha só, controlar a mente, isso não é impossível para mim, eu poderia. Arjuna era um grande guerreiro. Pede para eu controlar o vento. Para mim seria mais fácil tentar controlar o vento do que controlar a minha mente. A mente é muito turbulenta. Mas não é o controle. É um entendimento de como a mente funciona. E de você descobrir que existe uma base, que existe um silêncio, apesar dos pensamentos. E não uma paz e um controle que está na ausência desses pensamentos. Entende? Às vezes a pessoa, outra coisa, ela senta para meditar, aí fica frustrada, porque ela, enfim, ela não está, às vezes, habituada, senta, fecha o olho, acha que vai ficar em paz, pronto, piora tudo, né? Porque ela olha para dentro e vê tudo que estava lá e que ela não estava vendo antes, né? E muitas vezes se frustra, às vezes desiste, né? Ou fica tentando fazer uma coisa que não é possível. Por isso que é um processo, e a gente precisa entender esse passo a passo. Para que a gente não tente fazer coisas que não são possíveis e nem desejáveis. Ah, vou matar o ego. Você vai matar o ego. Como que você vai matar o ego?
só tendo um problema psiquiátrico. Aí você vai ter que ficar num hospício. Matar o ego, não tem como matar o ego. Você mata o ego, se você acabar com a personalidade, você vai ter que ficar num hospício, porque você vai ficar doido. O ego é aquilo que centra a pessoa, que vai centralizar todos os pensamentos e todas as coisas. Ele é necessário. Sem o ego você não tem uma experiência como um indivíduo. O único problema é o quê? É cognitivo. É a ignorância. Não no pejorativo, né? A ignorância de quê? Eu acho que eu sou o ego. Aí o negócio muda de figura. Quando eu acho que eu sou o ego, aí pronto, aí eu começo a ter muito problema na vida. Eu não vejo o ego como um veículo. Eu vejo eu sou o ego. E aí começa um monte de problema, porque esse ego, ele tem muitos gostos e aversões, tem muitos valores, tem muitas feridas que ele não entende. E eu identificado com isso tudo, aí pronto. Né? Aí eu tenho esse ego que tem feridas de rejeição. E eu acredito que eu, lá no fundo, se eu tenho uma ferida de rejeição, significa o quê? Que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou tão bom como eu deveria, que o outro é melhor do que eu. Aí começa todo um processo. A vida se torna uma competição, eu passo a querer projetar um eu que é muito maior para tentar tapar essa ferida, esses buracos internos, e aí começa uma vida de conflito. Aí começa uma vida de conflito, porque eu passo a ver toda a vida pelo filtro desses sentimentos. Eu passo a interpretar tudo o que acontece como desvalorização. Tudo vai tocando na minha ferida. E não só interpreto, eu passo a atrair situações em que eu vou me sentir desse jeito. É como uma criança ferida que quer ser curada e vai querer chamar atenção, atraindo situações em que exponha a ferida para ela poder ser curada. Só que a gente não consegue ver, dói, é difícil de lidar, a gente não tem preparo. Aí o que acontece, eu tento calar a boca dela, eu tento criar uma máscara ainda mais elaborada para não sentir. E daí, a gente já conhece a história. Guerras, conflitos, desespero, medo, reatividade. E a gente vai, conforme o tempo passa, a gente vai se embolando cada vez mais. Vai se embolando cada vez mais. Então é necessário um método para que a gente consiga desembolar tudo isso. Passo a passo, com segurança, com clareza. É necessário a gente entender todo esse procedimento. E a meditação, ela é um processo fundamental dentro desse caminho. A meditação vai ser um dos pilares que vai nos auxiliar a tirar esses nós que nós mesmos geramos. Então, não é apenas a meditação, a prática, e o que a gente quer é ter uma mente meditativa. Uma mente meditativa é uma mente que será capaz de meditar. Se eu não tenho uma mente meditativa, eu não vou ser capaz de meditar. Não é apenas uma prática. É um estilo de vida que vai incluir vários processos para que a mente se torne meditativa. Não só para você meditar, mas para você viver a sua vida. Não é que você vai viver em meditação, zen, não é isso, né? A gente precisa de uma mente que seja rápida, clara. Não posso ficar lá viajando o tempo todo, né? Senão a gente acha lá, vai atravessar a rua, tá lá viajando, pá, passa o carro e te leva embora, né? Não é isso, a gente precisa de uma mente rápida para lidar com os processos da vida. Você está no trabalho, você está numa situação, você tem que ter... A mente precisa estar rápida, não pode estar lá dormindo, né? Ou meditando, né? Mas eu preciso ter uma atitude meditativa, uma atitude
que me permita ter clareza, que eu consiga observar as coisas sem entrar nessa reatividade, que eu consiga criar espaço, um espaço onde eu consiga observar aquilo que acontece sem entrar nesse jogo o tempo inteiro. Entende? Então, através de um estilo de vida e através de certas práticas, a gente vai tornando a mente cada vez mais meditativa. E com a mente meditativa, o que acontece? Eu vou conseguindo olhar para mim. Isso é uma coisa fundamental. A meditação não é sobre você não ver as coisas. Pelo contrário, é sobre você ver as coisas. Às vezes a gente quer meditar para não ver mais a ansiedade, para não ver mais o medo. Como se fosse possível. Você fecha o olho, pronto, eles foram todos embora. Simplesmente pelo fato de você fechar os olhos. E às vezes a gente acha que meditação é isso, né? Você fecha os olhos, respira e não faz nada. Não. Isso é sentar, fechar os olhos e não fazer nada. Não é meditação, né? Então eu preciso estar aberto. É preciso coragem. Porque quando você sentar, quando você fechar os olhos, tudo vai vir na sua cabeça. Tudo vai vir. Primeiro vai dar sono. É o primeiro obstáculo, vai dar sono. Por quê? Porque a gente está habituado a, quando a gente fecha o olho e relaxa um pouquinho, é para dormir. É para dormir. O que mais que eu faço assim, que eu fecho o olho e relaxo? É para dormir. Não é verdade? Sempre que eu vou lá, fecho o olho, relaxo um pouquinho, eu durmo. É óbvio que você vai sentar para meditar e você vai dormir. Até o seu cérebro entender que você não quer dormir, é um processo. E que todo mundo vai ter que passar. Todo mundo. Por isso que a gente entender os processos, passo a passo, é aquilo que faz toda a diferença. Porque eu sei que eu vou ter que passar por aquilo. Eu tive que passar, e todo mundo teve que passar. Todo mundo. Todo mundo. Daí, conseguiu passar um pouquinho ali, a gente vai ter que lidar com esses processos internos. Eu vou ter que compreender, porque eu estou de olho fechado. Estou respirando, estou observando, tudo aquilo que está me perturbando vai vir com maior intensidade. Porque antes a gente estava se distraindo para não ver. Agora, eu estou olhando. E é sobre isso que se trata a meditação. Sobre clareza. Sobre ver. Eu quero ver o medo. Eu vou ver a ansiedade. E ver significa acolher. Acolher significa que eu não vou apenas rejeitar o sentimento achando que eu vou deixar de sentir do nada. Porque não temos como modificar a natureza das coisas. O medo, ele é medroso. Como é que você muda o medo? Ele não vai mudar. O medo é medroso, senão não seria medo. A ansiedade, ela é ansiosa, é a natureza dela. A tristeza é triste, a alegria é alegre. É a natureza deles. Eu não posso mudar a natureza das emoções. Mas eu posso estar identificado com elas ou não. Eu posso estar ligado a elas ou não. E isso a meditação começa a nos proporcionar. Eu ganho a capacidade de olhar com ternura. E passo a ver por que o medo é medroso. Por que essa ansiedade está tão ansiosa? Por que essa tristeza ela é tão triste? Qual é a história dela? O que ela quer me contar? E eu dou atenção. Eu inicio um processo de uma autoempatia. E olho. E conforme eu olho, eu começo a perceber. Eu começo a compreender. E quando eu compreendo, eu começo a ter clareza. E com clareza, tudo muda. Porque se eu não sei por que a ansiedade vem, ou por que o medo vem, é algo terrível. Porque ele vem e te pega. E você fica sem saber. Quando que ele vai vir? Por que ele vai vir? Será que eu vou sair
e vai me dar uma crise de pânico, de medo? Será que eu vou pegar para dirigir, para ir para um local e não vou conseguir voltar? E isso toma a gente. Que a gente não entende. Mas a partir do momento que eu passo a entender o porquê daquele medo, o porquê daquela ansiedade, eu começo a ter uma consciência de ordem. Ordem significa causa e efeito. Que nada acontece do nada. Tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo. E quando eu consigo ver esse ponto que liga essas duas coisas, aquilo que está acontecendo, o que está desencadeando, eu ganho clareza. Aí eu vejo que a ansiedade e o medo, eles não vêm do nada. Eles vêm quando tal coisa acontece. E daí, eu tenho como trabalhar na causa. Entende? E não apenas na emoção. Na emoção, eu vou trabalhar na meditação, criando uma distância. E que eu passo a ganhar a capacidade de estar na presença de emoções, sem me desesperar tanto. Eu consigo estar ali observando o medo, sem estar identificado completamente com o medo. Isso é uma grande coisa. É uma grande coisa. É algo de um ganho na vida que não tem preço. Que não tem preço. A gente poder observar e estar na presença, começar a ganhar essa consciência, você ganha liberdade. E tendo essa capacidade, eu começo a ver, a compreender e atuar onde está o problema. Porque é lá que vai mudar. Não adianta eu querer apenas acabar com o medo. Preciso saber o que está gerando esse medo, o que está gerando essa ansiedade. Qual é o ponto, qual é o nó? O que está gerando isso? Entende? Então, quando a gente compreende esse processo, que ninguém está livre, tudo se torna mais simples. Tudo se torna mais simples. E não tem atalho. Não tem fórmula mágica. Não tem meditação mágica que vai fazer você pular etapas. Porque você precisa da maturidade. Você precisa da maturidade. Que somente você lidando com tudo isso você vai ter. Então, aqui a gente cria um estilo de vida. Você medita de uma certa maneira, começa a observar tudo isso. Na vida, você passa a ter uma outra atitude, você passa a usar todas as situações como sadhana, como sua prática. E passa a compreender, a estudar o que você sente, como você reage no dia a dia. E vai fazendo um autoestudo para conectar, para entender esses pontos todos. E aí a gente vai conseguindo caminhar de uma forma mais rápida. Porque a evolução nesse sentido, nesse ganho de maturidade, ela não acontece sozinha. Até um ponto vai acontecendo, mas a partir dali não acontece mais sozinho. É necessário um processo, um entendimento, um método, para que a gente possa trilhar esse caminho. Então, dessa maneira, a mente ela vai se tornando meditativa. Eu vou conseguindo observar cada vez mais esses processos, aí até que quando eu começo a observar, a mente ela começa a se acalmar. Ela começa a se acalmar. E daí você vai entrando em outros estados. O processo de meditação, ele tem vários degraus. No primeiro momento, a gente precisa lidar com essas questões, ter uma base, para que a mente se acalme um pouquinho. Eu preciso ter uma ideia de valores e conseguir focar nesses valores, para que a mente possa ter uma certa paz, uma tranquilidade. E tudo isso é feito em conjunto, ok? Daí, eu vou precisar de estar numa posição em que o corpo não fique me perturbando tanto. Porque senão todo o meu foco ele fica no corpo e não na minha meditação.
A partir daí, eu começo a relaxar o corpo. Eu tenho que entrar num processo de relaxamento. Toda meditação ela vai começar você relaxando a mente. O corpo ele precisa relaxar e a mente também. Então, com isso a gente vai observando as várias partes do corpo. Aí tem vários métodos que a gente vai aprender também no curso. Como relaxar e entrar nesse estado de maior relaxamento. Aí a mente ela começou, o corpo ele começou a relaxar, a mente também. O que acontece? Os sentidos que estavam voltados para fora, eles se viram para dentro. Porque no início a gente está lá, aí eu estou ouvindo barulho, aí eu estou percebendo não sei o que, aí está frio, está calor, aí está isso. Eu estou completamente conectado com o meu externo. Conforme eu vou iniciando esse processo, os sentidos que eles estão ali captando tudo, eles vão virando para dentro. Esse virar para dentro é chamado de pratyahara. Pratyahara é o momento em que os sentidos estão para fora e eles se viram para dentro. Isso é pratyahara. Aí eu consigo ali, igual quando a gente vai meditar, ou quem já está acostumado ou não, tem vários momentos que você como que apaga para o ambiente externo. Você está ali, claro, acordado, focado em tudo que está acontecendo, mas você não está ligado. Muitas vezes a gente entra nesse estado sozinho, às vezes até de olho aberto. Às vezes está com a mente viajando em alguma coisa, está lá assim. Aí chega alguém, opa, Pierre, terra, aí, estava viajando. Você não estava ali vendo a pessoa, nem ouvindo, os sentidos estavam todos ali, mas não estava vendo, nem ouvindo, nem sentindo, você estava em outro lugar, né? No caso da meditação, você está com eles virados para dentro. Então, esse momento é chamado de pratyahara. Daí, a gente vai entrando nesse momento e saindo. A gente conecta do lado de fora, começa a perceber as coisas, a gente pega e consegue um momento de uma maior introspecção. Aí eu vou para fora de novo. Aí começa a perturbar, aí o vizinho, não sei o quê, aí tá. Aí no momento que eu consigo manter, por um período de tempo, esse pratyahara, eu começo a entrar num estado que é chamado de dharana. Dharana vem de dha, que é a mesma partícula de dharma, que significa sustentar. Esse processo eu consigo sustentar aquele estado por um período mais constante, devido a um esforço mental que eu estou fazendo. Isso é chamado de concentração. A concentração, ela envolve um esforço, um método, mas um esforço no sentido de que você vai focando a mente em alguma coisa, não é em um ponto apenas. Meditar é você focar a mente num assunto, e um assunto que tenha como foco Ishvara, o divino, que é a sua natureza. Isso é meditação. Meditação é uma atividade mental que tem Ishvara, o divino, como foco. Tá? Aí o que acontece? Eu, focando a minha mente naquela condução, naquele processo que eu estou realizando, chega um momento em que o esforço que eu estou fazendo para manter, em que eu fico de concentração, pratyahara, aí saio e fico nessa transição, eu entro num momento em que o esforço ele é eliminado. Você entra num fluxo. E nesse fluxo, você deixa de fazer esforço. A mente, ela entra. Você flui. Né? Como se você estivesse lá para pegar onda, e nadando, lá batendo, vem todo aquele esforço, aí você sobe na prancha, aí você vai embora. Vai deslizando e vai. Né? Então chega um momento que acontece isso com a meditação. Você flui e vai embora. Né? Aí você fica alternando. Tem hora que você consegue estar nessa fluidez, hora que não. Aí hora você vai num esforço maior, hora você entra nesse fluxo. Até que você consegue entrar nesse fluxo. E chega um momento nesse fluxo em que aquela ideia que você está meditando, agora sem esforço, está fluindo por ela, você não está distraído com outras coisas, você entrou completamente naquela linha, naquela ideia, naquela meditação. Chega um momento que
você solta aquilo tudo. Tudo cai, todo o assunto, aquele que está meditando e aquele assunto que está sendo meditado, eles caem. E nesse momento a meditação se aprofunda. E você tem um momento no que é chamado de Samadhi. Samadhi, ele é visto como a iluminação. Mas não é esse Samadhi. Você tem muitos tipos de Samadhi. Samadhi é apenas a meditação profunda. Quando essa meditação profunda te traz, não. Quando a meditação profunda está associada ao conhecimento, aí você consegue ter uma clareza a respeito de quem você é. Se não, você tem uma experiência, que vai ser a mesma, com conhecimento e sem conhecimento. Então você tem esse Samadhi, que é quando a meditação se aprofunda. Quando que aquilo que você estava meditando e aquele que estava meditando se dissolve em consciência. Por um período. Isso é um momento de Samadhi dentro desse trabalho. Aí você vai ter vários tipos de Samadhi, né? Até que você tem o Nirvikalpa Samadhi ou Nirbidya. Nir significa sem, Bidya semente. Até que você tem um estado de Samadhi que você tem plena consciência da sua natureza e consegue identificar o eu de uma forma clara. No eu, não eu que é uma experiência, e sim aquele que tem todas as experiências, o mesmo eu que passou por todas essas etapas. Não é um eu diferente, mas você entende aquilo que sempre esteve presente. Não é a meditação que te dá isso, é o conhecimento. A meditação faz com que você experiencie a sua natureza sem os objetos. Ela faz com que você experiencie a sua natureza pura. Isso não é simples de explicar, né? Mas é um processo em que, ao longo da nossa trajetória, iremos buscar compreender. Então, esse processo todo de autoconhecimento, de tomada de consciência, de clareza, de meditação, é o objetivo do trabalho com a chama dourada. Então, a chama dourada, ela representa, o dourado é a cor da luz, do fogo, do sol. O dourado ele é um símbolo de conhecimento. Então, a chama dourada, ela vai nos dar meios para aprofundar todas essas etapas dentro de um processo, dentro de uma clareza. Então, dentro desse trabalho, essa tomada de consciência, ela é feita através dos chakras. Então, a chama dourada, ela é algo... O trabalho com os raios, ele tem uma diferença, que, por exemplo, no estudo de Vedanta, que vai falar só sobre o conhecimento, ele vai ter esse foco. Né? O Tantra, que vai trazer todo esse conhecimento das práticas meditativas, de condução de energia, de chakras, ele vai ter esse objetivo, essa preparação. A chama dourada, ela consegue reunir tudo isso. Ela consegue abraçar essas filosofias e não de uma forma geral, consegue dessa maneira devido à minha formação dentro dessas áreas. No geral, não tem, né? Mas como eu trilhei tanto esse caminho dos raios, como esse caminho do Tantra e do Yoga, como esse caminho de Vedanta, a clareza de todo o processo ela é muito maior. E tudo ali consegue estar junto dentro de um processo. Então, a chama dourada, ela é essa chama do conhecimento, que engloba todos os meios e formas de conhecimento. E o conhecimento último, que é a respeito da nossa própria natureza. Então, dentro desse processo, nós vamos ter o trabalho diretamente com a chama dourada, através dessa sintonia e conexão espiritual, e vamos iluminar com essa chama do conhecimento cada um dos chakras. Cada chakra ele está relacionado a uma área da vida. Então, nós vamos passar um processo de expansão de nossa percepção
em cada chakra, em cada área da vida, de modo que a gente possa lidar de uma forma cadenciada e com clareza com esses processos. Como, por exemplo, nosso primeiro chakra está relacionado à nossa vida material, às nossas crenças ligadas à parte material, a como eu consigo, como eu lido com essa parte da minha vida, como eu lido com o meu corpo, como eu lido com a natureza, o que eu faço com o meu lixo. Tudo isso está relacionado ao primeiro chakra. E quando na chama violeta a gente vai trabalhar tudo isso, transmutando esses chakras, na chama dourada o princípio maior é a tomada de consciência e a expansão daquele centro. Então, nós vamos passar 10 dias com técnicas, 10 dias, né, do nosso estudo. Essa formação tem 6 meses. E a cada 10 dias nós vamos trabalhar um chakra, usando técnicas diferentes do que a gente trabalha na chama violeta, que seriam técnicas para limpar o chakra, e sim vamos trabalhar para essa abertura, tomada de consciência e maior expansão. Então vamos utilizar as meditações com a chama dourada e as meditações também dos tantras, que vai incluir todo um procedimento, é como se fosse aquele aprofundamento que a gente fez, quem fez a jornada dos chakras, né? Em que a gente trabalhou uma semana cada chakra, ou mesmo quem está fazendo a chama violeta, que a gente passou um período também trabalhando cada chakra, esse é como se fosse um aprofundamento, em que a gente passa ali um período lidando com essas áreas da vida, aumentando nossa consciência e trazendo técnicas específicas para cada chakra. Com isso a gente consegue ter um avanço de, se eu meditando de uma forma comum, né, seja mindfulness ou fazendo outros tipos de meditação, eu vou ter um ganho muito grande, fundamental, mas dessa maneira você tem um avanço de 10 vezes maior. Se um era X, o outro 10X. Porque você não está apenas meditando e observando tudo. Você está meditando, observando tudo, você está buscando destrinchar suas crenças em cada área da vida, ao mesmo tempo que você está aplicando técnicas energéticas que vai ajudar no desbloqueio dessas áreas na sua mente. Então isso, junto com o estilo de vida, e a gente ouvindo sobre a natureza do eu, isso você vai um avanço de 10 vezes mais rápido e com clareza, não é só você ir rápido para qualquer lugar, né? E sim você consegue muito mais rápido ao ponto. E entendendo também que ponto é esse. Porque quando a gente começa nesse caminho, como a gente falou, a gente pega um barquinho e vai para o oceano. Mas você não sabe para onde você está indo. A maré vai te levando para um lado e você vai. Aí você, claro, tem uma certa compreensão, descobre coisas. Aí te leva para o outro lado. Mas você não sabe para onde você está indo. Não tem uma direção. Toda sadhana, ela precisa ter como referência o ponto. Sadhana é o meio para alguma coisa. Agora, não adianta você ter qualquer sadhana, eu faço qualquer meditação, qualquer prática, como se fosse tudo igual. Não, eu preciso saber aonde que eu quero ir. Aí eu vejo o meio de chegar lá. Eu não tenho como ver o meio antes de saber para onde eu quero ir. Ah não, eu vou de barco. Ora essa, mas para onde você vai não tem barco. Né? Você quer... Não, eu vou de barco, está decidido. Você vai para onde? Para São Paulo. Vou para Minas. Não, como é que você vai de barco para Minas? Para São Paulo, não dá, talvez pegasse para o Rio, né? Não dá para ir de barco. Você vai precisar, você pode ir de avião se você quiser, você pode ir de carro. Mas de barco não dá. Não tem como você decidir o meio antes de saber para onde que você quer ir. O sadhya, o objetivo, ele precisa estar claro. Tanto os meus objetivos nas várias áreas da vida, relativos, ligado ao mundo e aquilo que eu quero para mim, para a minha vida, como o objetivo último. O entendimento de por que eu busco tudo que eu busco. Por que eu quero tudo que eu quero. Aí eu consigo ver, de fato, o objetivo último que é comum a todos. Só que tem um problema. Quando a gente descobre aquilo que eu quero,
na verdade, não é diferente de você. Então, uma coisa é, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Tá? Eu estou aqui em Petrópolis, eu quero chegar em Minas. Aí eu vou ter um percurso que eu vou escolher qual é a melhor forma de chegar lá e como eu vou chegar lá. No meio, eu vou de ônibus, vou de carro, eu vou de quê? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Então você vê o meio. Então você sai daqui e chega aqui. Você tem um caminho. Esse caminho significa sadhana, um meio para alguma coisa. Então se eu quero emagrecer, meu sadhya é emagrecer. Eu vou ter uma sadhana diferente se eu quero engordar. Eu não tenho como decidir a sadhana antes. A minha prática antes. Então, se eu quero engordar, eu vou ter que... Qual é a minha sadhana? Eu vou ter que ingerir mais calorias e tal, vou ter todo um processo. Sei lá, talvez ter algum suplemento, alguma coisa que eu possa ganhar peso. Se eu quero emagrecer, ao contrário, eu preciso me exercitar mais, eu preciso diminuir minha ingestão calórica, aí eu vou conseguir emagrecer. Mas eu só tenho como definir sadhana como quando eu tenho sadhya, o meu objetivo. No que diz respeito ao autoconhecimento, é o entendimento daquilo que é você. O objetivo e aquele que vai buscar o objetivo são o mesmo, estão no mesmo ponto. Não tem uma distância. Logo, se aquilo que eu quero já é a minha natureza e eu não sei, qual é a sadhana? Conhecimento. Se o problema é a ignorância, é que eu não sei aquilo que eu sou, se não é o problema de eu me tornar algo, isso também é uma coisa que a gente precisa entender. O processo espiritual não é uma evolução, de fato. É uma evolução para o corpo, para a minha maturidade, para o meu ganho de conhecimento, uma evolução no sentido que eu vou aprender a lidar melhor com as minhas emoções, até mesmo com o meu lado espiritual. Eu vou me tornar uma pessoa melhor, entre aspas. Agora, o autoconhecimento é aquilo que é a base. É aquilo que é eterno, que não se expande, que não se contrai, que não evolui, que é a natureza última, que é você. Isso é, de fato, o autoconhecimento a nível mais profundo. Entende? Só que ele é só a própria natureza. Então, qual é a sadhana? Ela passa por 3 pontos. Você precisa de um meio de conhecimento. E esse meio de conhecimento, como por exemplo, eu tenho um meio de conhecimento para cores e formas, que são meus olhos. Meus olhos são os meios pelo qual eu consigo perceber cores e formas. Se eu não tiver os olhos, ou eles não estiverem funcionando, eu não vou conseguir conhecer cores e formas pelos ouvidos. Não dá, pelo cheiro, não dá. O único meio de conhecimento que você tem para conhecer cores e formas são seus olhos. O cheiro, pelos olhos não dá. Você tem o nariz para isso, ele é o meio de conhecimento para cheiro, os ouvidos para o som, a pele para o tato. É o seu meio de conhecimento para aquela área específica. Agora, no que diz respeito ao eu, qual é esse meio de conhecimento? Para algo que eu já sou. É o conhecimento que se dá através de palavras. Esse meio de conhecimento, ele é chamado de Vedanta. Vedanta significa apenas aquilo que está no final dos Vedas. Vedanam Antaha. Final, Antaha, dos Vedas. O que tem no final dos Vedas? Upanishad. Upanishads são o ensinamento, que é uma tradição viva, oral, que aponta unicamente para a sua natureza. É um meio para você conhecer
aquilo que é você. De fato, aquele eu que está sempre presente, aquele eu no qual todas as coisas dependem, que é a consciência. Todas as experiências na vida que a gente pode passar, elas não são um eu. Nossa, uma experiência maravilhosa. Ótimo. Mas você se confundir com a experiência é ignorância. Você não é a experiência. Porque se o eu fosse uma experiência, quando a experiência acabasse, cadê o eu? Ele ia embora? Ou a gente acha que o eu está escondido em algum lugar. Daí a gente tem essa visão, né, de que o eu está escondido. Né? Você tem ali várias camadas, o ego, tudo. Aí o eu está escondido lá dentro. Aí você precisa romper e além de todas essas camadas para poder acessar o eu, ter a experiência do eu, aí eu me ilumino. Não. O eu não está escondido. Está escondido porque você não vê. É a única questão. Não é que ele está escondido. É você que não vê. E por você não ver, parece que ele está escondido. Em algum lugar. Mas não que ele esteja escondido de fato. É igual você está passando na rua, você está lá. Né, no celular, no WhatsApp, não sei o quê. Aí tem lá um palhaço na rua fazendo um monte de palhaçada, um monte de coisa. Você está lá. Aí passa, nossa, você viu o palhaço ali embaixo e tal. Não era qualquer coisa, um palhaço quer ser visto, né? O palhaço está... Não, que palhaço, que palhaço? Pô, tava lá um palhaço, um monte de coisa, um monte de música, um monte de... Não vi palhaço nenhum. É assim que o eu está escondido. Às vezes você até olha na direção dele. Esses dias eu estava com a minha mãe, ela estava dirigindo. Aí eu, ai, que árvore linda ali. Ela olhou na direção da árvore e falou, que árvore? Ela estava dirigindo, ela estava concentrada na direção. Ainda que ela tenha olhado na direção, olhou para a direção da árvore, ela não viu. E esse é o processo. Então a gente precisa de um meio de conhecimento que nos mostre aquilo que a gente não está vendo, mas que está presente. Que está sempre presente. Entende? Que está presente sempre. E é isso que de fato resolve o problema, é isso que de fato faz a diferença na vida. Porque senão eu passo a vida inteira querendo controlar pensamento, querendo controlar a emoção, querendo mudar as crenças, achando, e de formas cada vez mais elaboradas, achando que quando eu resolver tudo isso tudo, aí sim eu vou ter a felicidade que eu busco. Só muda. Mas o pensamento é o mesmo, daquele que busca isso apenas no mundo, na fama, e acha que quando tiver tudo isso vai ser feliz, e o outro está fazendo a mesma coisa, só que dentro do caminho espiritual. Achando que quando eu conseguir, quando eu fizer tal coisa, aí sim eu vou encontrar essa felicidade, aquilo que eu busco. Enquanto ela é a sua natureza e precisa ser descoberta por você. Então, através de um processo, através de palavras, que não adianta você ler, você tem que se expor, você tem que ouvir, é o primeiro passo, que é chamado de Shravanam. Shravanam significa você ouvir. Você tem que se expor ao ensinamento. E ouvir. Ouvir. De novo. Depois que você ouve, você tem que mananam. Você precisa questionar. Não é acreditar. E sim questionar. Tentar entender. Compreender. Mas como é que é isso? Como é que pode isso? E você vai questionando, refletindo. Mananam. Vai tirando dúvidas. Tentando compreender, de fato. Um questionamento de querer compreender, não apenas de questionar o que está sendo dito, né? E sim, claro que você vai questionar o que está sendo dito, mas com o objetivo de entender. E o último processo é chamado de Nididhyasanam. É quando a sua meditação, que a gente sempre medita em alguma coisa, ela se torna contemplação. Você passa a contemplar aquilo que você ouviu e questionou, de modo que você possa assimilar. Não a filosofia, mas que você possa assimilar essa visão e esse entendimento profundo a respeito de sua natureza.
Então, ao invés de você meditar em alguma coisa, você passa a contemplar a sua própria natureza, e que é a mesma natureza de todo o universo. Até que esse conhecimento, ele seja completamente assimilado por você. E uma vez que ele está completamente assimilado, aí você se torna um liberado em vida. E não há mais encarnações para você. Porque o objetivo último foi alcançado. Você de fato compreendeu. Só que isso não é possível sem um estilo de vida. E que a meditação é um desses pilares. Então, dentro do processo de formação da chama dourada, de autoconhecimento, meditação e canalização, nós vamos passar por cada uma dessas etapas, buscando trabalhar todas as áreas da vida, aumentando a nossa consciência, desenvolvendo um estado profundo de meditação e amplificando essa meditação através da chama dourada e de técnica dos tantras. Vamos trabalhar cada área da vida através de cada chakra, buscando dar uma organizada nessa vida, aumentar a nossa capacidade de foco, de concentração e de fato ganhar essa habilidade de entrar em meditação e também em samadhi, numa meditação profunda, e vamos ouvir esse conhecimento. Até que na segunda etapa a gente possa canalizar essa força, esse princípio espiritual para outras pessoas, para todos aqueles que necessitem de maior clareza, de maior força espiritual, que necessitem de ter essa percepção maior a respeito de si mesmo. Então, toda chama, nós entramos em contato com aquele princípio puro, desenvolvemos ele dentro de nós e depois, energeticamente, a gente canaliza. Você tem canalização de informação, de conhecimento e canalização de energia. No caso das chamas, a gente canaliza a energia que traz uma informação, assim como a informação traz uma energia, mas a gente canaliza aquele princípio de uma forma diferente. Então, na chama violeta, nós fazemos todo um processo de limpeza desses chakras, chakra por chakra, fazemos uma aplicação que envolve um trabalho físico e se dá de uma certa maneira, que é diferente na chama verde, que é diferente da chama rubi. Na chama dourada, todo o processo ele é feito em meditação. Então, uma vez que a gente trabalha esses chakras, a gente aprende a como expandir esses chakras e conectar com os chakras do outro, e a gente faz todo o processo meditando. A gente cria toda uma esfera, todo um ambiente diferente, no qual a gente consegue canalizar esse princípio para o outro, para que ele possa ter um despertar, para que ele possa ter uma clareza e busque trilhar o seu caminho também. A canalização, ela é um ponto de ajuda, de despertar no outro, mas o caminho é o outro que tem que seguir. Não há jeito. Cada um tem o seu próprio caminho. Ninguém pode seguir ou trilhar o caminho por você. Todo ensinamento, ele vai, no primeiro momento, te mostrar o caminho, de modo que você possa percorrer. De modo que você compreenda, no segundo momento, aquilo que é a sua própria natureza. E essa é a jornada daquilo que é a chama dourada. Ela é uma das chamas centrais. A violeta é uma chama muito forte dentro do nosso trabalho, porque ela que vai começar essa tomada de consciência, a transmutação, todo esse processo, mas a dourada, ela vai ancorar, de fato, essa clareza, a clareza do processo inteiro, de ponta a ponta. E que todos os processos vão ter que passar por ali. Então, ela vai trazer a clareza de todo esse processo, tanto com o estilo de vida, nos possibilitando trabalhar todas as áreas da vida e melhorar essas áreas da vida, assim como ouvindo sobre a natureza fundamental do eu, analisando essa natureza de modo que a gente possa ter uma visão mais clara a respeito de quem somos, e isso faz toda a diferença na vida. É algo que realmente transforma muita coisa. Essa visão, ela faz toda a diferença.
Mesmo depois de anos e anos de prática, de meditação, das chamas, dos tantras, né? E entrando nesse processo todo, só quando o conhecimento veio e se tornou claro que as coisas realmente é um salto. É um salto, assim. Quando você entende o processo, ai meu Deus, por que eu não soube disso antes? Né? Quando a gente entende o processo de ponta a ponta, isso traz muita clareza. Muita clareza. Entende? Porque senão você fica perdido, você não sabe o que fazer. É como no canto, né? Você chega lá alguém, né? Tá aqui o Ângelo e a Patrícia, aqui presencial, que trabalham com canto, os professores também de canto, né? Então, às vezes você chega lá e a voz está de um jeito ou de outro jeito, e às vezes você não tem clareza, não sabe o que fazer. Aí o outro ouve, não, olha só, a voz está assim porque você precisa fazer tal coisa, precisa respirar melhor, faz tal coisa. E funcionou, caramba, o que é isso? Clareza. Clareza do processo. Quando a gente tem clareza do passo a passo, tudo se torna mais fácil. Porque você consegue ver o que está acontecendo e sabe por que é. Aí você vai lá, atua na causa e resolve o problema. Entende? Então, parece que, nossa, meu Deus, como é que pode? Era isso aqui, estava sem voz, agora eu estou conseguindo, né? Mas é o quê? Clareza do processo. E com clareza, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Então, esse é o processo, é o caminho da chama dourada. Então, nesse formato, vai ser a primeira vez, né? Maria Helena está aqui também, ela já participou desse processo da chama dourada, que já foi bem intenso na época, né? Já trouxe muitas questões para todos nós, porque eu vou trabalhando tudo de novo dentro do processo, né? Não estou fora dele. Como nós vimos, o caminho espiritual não é sobre você chegar em algum lugar, né? É saber que você já está em casa e poder fluir de forma melhor pela vida, né? Porque ainda assim, ainda que você tenha um autoconhecimento, uma compreensão, a vida vai trazer um monte de coisas. É como reler aquele livro que você gosta. Também. Você vai lá, abre e fala, nossa, eu não tinha visto essa palavra aqui antes. Você lê aquele conjunto Mas uma releitura todo, de fato, né? e você vai de novo olhando aquele trecho e fala, não é possível. Claro que isso aqui estava no texto, mas, cara, não percebi isso antes, né? De acordo com o contexto da tua vida, você Sim. enxerga com outros olhos as coisas. Sim, é muito interessante, porque você compreende, né, aquele processo de um outro jeito e você vai fazendo outras analogias, né? E esse é o processo mesmo, né? Esse é o caminho desse processo. E esse é o caminho que iremos trilhar nesse período. Então, o curso ele vai se dar também de uma forma diferente. Ele vai ser um modelo semipresencial. Ao invés de a gente passar um dia inteiro por mês, nós vamos ter meio período e vamos trabalhar com aulas ali semanais. Vamos ter um conteúdo quase que diário para que a gente possa trabalhar juntos, todos juntos, por 10 dias cada chakra. Então vamos estudar o chakra, a simbologia dele de forma mais profunda e vamos atuar com cada técnica ali, todo mundo junto, semanalmente. Então, o aproveitamento tem sido muito bom dessa maneira. Maior do que quando a gente está junto o tempo inteiro. Então, o aproveitamento tem sido muito bom. Então, vamos seguir esse mesmo procedimento, né? E vamos ter, além desses encontros, um encontro ligado a cada chakra, como se fosse uma mentoria. Que a gente faz o trabalho, a gente se reúne e a gente vê ali, todos juntos tira a dúvida daquele chakra, o que sentiu, como é que foi, tal, aí faz os ajustes e passamos para o próximo chakra. E assim vamos caminhando. Vai ser uma jornada bem interessante. Então, me tira uma dúvida eterna. Então, vai ter um encontro mensal no domingo, é isso, né?
Isso. Semanalmente vai ser como? Vai ser através de vídeo, Vídeo, WhatsApp? vídeo e WhatsApp. Então nós temos a plataforma, então nós vamos ter conteúdos que vão sendo liberados na plataforma e vamos ter um acompanhamento ali diário pelo WhatsApp. Então, nós vamos estar diariamente ali conectados e explorando de forma mais profunda cada chakra, todo mundo junto. As crenças daquele chakra, vamos trazer ela à tona, vamos ver como trabalhar, como aumentar a nossa consciência naquela área da vida, nossa consciência ligada à natureza, nossa consciência material, nossa consciência... aí vamos passar por cada um dos chakras. Todos juntos, de uma forma mais profunda. Estudando a simbologia de cada um deles, esse é um processo da chama dourada também, que não tem nas outras chamas, que a gente viu em parte na jornada dos chakras, né? Quem fez, mas na chama dourada a gente vai além, a gente vai construindo, vendo essas formas que o chakra tem, simbólicas, e através daqueles símbolos, cada símbolo guarda uma energia. Então, através da meditação, através daqueles símbolos, a gente consegue trazer aquela energia à tona para utilizar na nossa vida. Os chakras são riquíssimos em símbolos, né? Símbolos de animais, de seres divinos, tem pétalas, tem som, tem milhares de formas ali que nós vamos construir, destrinchar e buscar tirar aquela energia dali e trazer ela de forma consciente para a nossa vida. Então a ideia é tanto atuar na nossa vida prática, nossa vida relativa do dia a dia, como ouvir sobre a nossa natureza última e absoluta, aquilo que é de fato o eu, que é a mesma natureza de todo o universo. Através de um processo passo a passo que veremos. Alguma pergunta, Renata? Pode perguntar. Desculpa, não, é que eu estava ouvindo no celular também, porque eu estava fazendo uma coisa lá fora, aí eu só não falhou um pouco por cima da internet. O processo vai ser online, então, é isso? Ele vai ser semipresencial. Ele pode ser... o curso ele tanto vai se dar, pode ser feito online, como vocês estão, como os encontros, quem for de Petrópolis e quiser participar aqui, pode vir presencialmente também, como tem gente aqui agora, né? Então vai ocorrer simultaneamente. Você pode fazer só online, ter esses encontros ao vivo. Então, na verdade, vai ser um encontro ao vivo maior por mês e que você pode fazer presencialmente ou online. Tanto faz. Ah, tá. Obrigada. E vamos ter um trabalho semanal feito quando fizemos a jornada dos chakras, que você também fez, só que vai ser como se fosse um aprofundamento dessa jornada. E trazendo, claro, a energia espiritual. Tá. Eu só queria entender isso. Eu posso tanto ir aí quanto eu posso fazer de casa. Isso. Tá. Já tem um dia da semana que vai ter os encontros semanais marcados, né? Então, na verdade, o semanal vai ser com aula. Aí nós vamos ter um encontro a cada 10 dias, que aí nós vamos decidir com todo mundo que for participar. Tá? E a gente vê um dia que todos possam e faz um encontro. Vai dar mais ou menos 2 encontros por mês, porque o outro vai ter aula. Então a aula já vai ser um desses encontros. Você diz os encontros presenciais ou os encontros mensais? Não entendi, desculpa. Você fala dos encontros, desses encontros são os encontros presenciais ou são os encontros mensais que vão ter, independente de estar aí ou não? A gente vai ter... Ambas as coisas. Nós vamos ter os encontros mensais e vamos ter outros encontros que vão ser só uma mentoria. Então tem um encontro que nós vamos passar conhecimento, que a gente vai praticar, e outros encontros que serão mentorias. Como assim mentoria? Nós vamos ter trabalhado aquele chakra, a gente vai se encontrar para poder tirar dúvidas, ver como foi a prática. Ver como foi a prática vai ser diário, pelo WhatsApp. Todo mundo ali, a gente vai estar
conectados, trazendo as experiências, explorando as crenças e trabalhando com a chama dourada e vendo o que a gente pode fazer para aumentar a nossa satisfação naquela área da vida, criando meios para isso. Então vai ser um processo intenso, né? Mas vai trazer muita satisfação. Deu para entender o processo? Deu? Eu entendi. Posso estar aqui ou posso estar de casa. É isso aí. É a mesma dúvida da Priscila, então a gente vê. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Não? O dia da semana você não definiu, né? Na verdade, as aulas vão ser no domingo. As aulas serão no domingo. Um domingo por mês. Todo domingo. Um domingo por mês. Meio período. Tá? E só a parte da manhã. E a aula de mentoria, nós vamos combinar com um grupo. Vamos ver um dia que seja bom para todo mundo e a gente combina e vai ser um tempo pequeno, 1 hora mais ou menos de encontro. E meio período que você diz é o quê? De 9 a meio-dia, mais ou menos? É, 9 a 1, um período assim. Tá. A data, possivelmente, vamos deixar para começar, talvez no segundo final de semana, no segundo domingo de cada mês, talvez. Tá? Eu vou divulgar essa semana para vocês. Mas já começando em outubro? É, começa em outubro. Hoje é dia 26. Vai ser dia 10. Dia 10. Porque dia 9, dia 3 vai ser no domingo, é o primeiro domingo. Aí o outro domingo é dia 10. Dia 10. Então vai ser entre o segundo e o terceiro. Eu preferiria se fosse no terceiro. No terceiro? É porque o primeiro já é muito... 10 ou iníciozinho, né? 17? 10 ou 17? Também porque dia 10 eu tenho que cantar no casamento. Ah, entendi. Então, qual é o terceiro fim de semana? 17. Então, ótimo, dia 17, é bom, Dia que é 10 eu um tô bom no número. casamento, aí eu não ia poder ver. Cris, pode perguntar. Tem que só abrir seu áudio, tá fechado. Nesse processo da... Primeiro, um beijo em todos. Nesse processo da chama violeta, eu ainda estou atrasada. Então, assim, tu acredita que teria êxito misturar isso tudo, assim, já que eu não consegui nem fazer a completa ainda, pelos motivos de viagem e tal, assim, o que eu faço todo dia são os decretos e eu tenho lido bastante, eu recebi algumas literaturas boas, que eu vou até compartilhar com vocês sobre todo esse processo, né, da chama violeta e dos raios também, mas aí você acredita que vai haver Então, vai ser mais difícil para mim? o que Um acontece? complemento? Nós estamos no último mês da chama violeta. Aí isso vai depender muito mais de você. A violeta e a dourada, elas vão ter uma conexão. Como assim uma conexão? Como a violeta, nós viemos trabalhando os chakras também de uma certa maneira, na dourada a gente ia passar por eles de novo. Ia reforçar o conhecimento e trazendo dentro de uma outra perspectiva. Entende? Então, assim, vai depender de você conseguir manter essas práticas que a gente está fazendo com a violeta, enquanto você aprofunda com a dourada. Não teria problema, porque o assunto vai estar no mesmo caminho. Sim, eu percebo isso. É interessante porque as coisas vão cada vez mais se afinando e, ao mesmo tempo que parece que a gente já tem aquele tudo, essas peças precisam ser encaixadas, né? É muita leitura, Pierre. Meu Deus. Parece Não que é apenas leitura, tá? Muita leitura pode gerar obesidade intelectual e não trazer clareza, piorar.
Então o processo não é a gente ler muito, é a gente entender o processo de ponta a ponta, com clareza. E é isso que faz a diferença. Sim. Porque aí você ganha um filtro. Na prática. Você entende o que tá. Você lê aquilo ali, você vê que aquilo é uma viagem danada, que não está dentro de um processo. Ou às vezes tem coisas legais e coisas não, ou você lhe fala, realmente, a pessoa que escreveu isso sabe o que está falando, sabe o que está dizendo. Entende? Então você pega até canalizações dos mestres que você fala, você lê e fala, e não falou isso, cara, não pode ser. Não tem clareza. Eu acho que vai mais Entende? do que você vai passar de informação e a gente ter a prática e a sentir. Isso é que vem a conexão natural e vem aí os insights, né? Vem muito daí também, né? Você vai dar um Sim. material, provavelmente para estudar como você deu na jornada, você vai ter um material para a gente se basear. Mas eu acredito muito que funciona muito por aí também, porque é a prática que vai fazer com que a gente sinta aquilo que a gente está aprendendo e absorver, e compreender, e entender e processar, né, de fato. Sim, é isso mesmo. É esse somatório, né? Da clareza, Sim. da prática e da autoexploração, desse estilo de vida que a gente gera e, ao mesmo tempo, você entendendo sobre o conhecimento, sobre aquilo que é a sua natureza, de fato. Então, é a junção de todo esse processo. Com clareza. Na verdade, é o não com acesso, informações né? É o aleatórias. acesso. Tem que acessar, né? Não adianta ficar na teoria, né? É o acesso mesmo. Agora, E é isso. pelo que eu percebi, nessa chama tem um aprofundamento maior em relação aos chakras, né? Tem um aprofundamento maior com os chakras. Com os chakras do próprio processo meditativo, que é o objetivo dela. Por exemplo, na chama violeta, o nosso foco está sendo limpar e transmutar. Na rubi, né, que tem o pessoal que fez a rubi, qual era o foco? Devoção. Estreitar essa conexão. Na dourada, meditação. Que na verdade são pontos de vista, mas que vão trabalhar coisas parecidas, porque a meditação, como a gente viu, tem qual é o foco? Ishvara, é uma devoção mental. Você está trazendo o divino, que é a sua natureza, em mente. Divino na mente é devoção, só que você está pegando por um outro ângulo. Sistematiza, né? Por isso que é dividido, porque tudo faz parte de tudo. Mas para uma compreensão maior, você vai separando minutinhos para poder, né? É isso É mesmo. igual comigo, você vai comer uma coisa, você vai montando um pouquinho, botar um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, uma saladinha, uma farofinha. E quando vê, prato lotado, mas é isso. De É pouquinho isso em mesmo. pouquinho. É bem isso. E esse é o processo. Então, vai ser um processo intenso. Vamos mergulhar fundo. Mais alguma pergunta? Não. Vamos surfar aí o oceano da vida. Isso é incrível, né? A gente pegar o mesmo oceano, não ficar desesperado, nem se afogar, mas como surfar, ainda tem uma aventura, né? Tem que confiar, né? Para entrar no mar, né? Pegando as big waves lá Confiar de e Nazaré. conhecimento. Oi? Pegando as big waves lá de Nazaré. É isso aí. Muito bem. Então, mais alguma pergunta ou não? Tá claro? Então, muito bem. Então, eu vou mandar depois as informações para vocês. Eu mando essa semana direitinho. Né? O dia a gente já definiu, dia 17. A gente começa e eu mando as informações todas para vocês. Do processo todo, do que a gente vai ver ao longo do processo. Ok? Sim, mestre. Obrigada, mestre. Então, muito bem. Então, bom domingo para vocês. Tudo de bom. Um beijo Para grande. vocês também, para quem está aí e para quem está na telinha. Beijos, abraços e tchau. Beijo, Rê. Tchau, tchau. Pati. Beijo, Pati! Beijo. Aí, ó, gente. Hariô.